18 de setembro. Afinal, se comemora o quê? Geralmente, o marco é associado ao momento em que este lugar foi transformado em Arraial de Feira de Santana. Isso em 18 de setembro de 1833. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, e até bem recentemente, no caso o ano de 2000, se comemorava principalmente a data de 16 de junho, porque era um marco associado ao momento em que Feira de Santana foi alçada à condição de comercial cidade de Feira de Santana, em 1873. Mas o simples fato de que a data não é algo pacífico, não é simplesmente algo que existe naturalmente, já leva à necessidade de reflexão sobre, afinal de contas, o que é que se comemora nessa data, o que foi incluso nessa data, mas também o que ficou de fora dela. E mais precisamente, quem ficou de fora? O chamado Dia da Cidade, então, está tradicionalmente colocado naquilo que é a chamada memória oficial de Feira de Santana. O grande problema é que justamente por ser uma memória, ela visibiliza alguns pontos da nossa trajetória, mas também invisibiliza outros. E é justamente isso que precisa também ser problematizado num momento como esse. A nossa trajetória tem marcos muitas vezes bastante celebrados simbolicamente. A ideia de que o surgimento de Feira de Santana se associa a uma fazenda de portugueses, que passa pela questão da vocação comercial. Depois disso, o embelezamento do município na primeira metade do século XX por obra de coronéis e figuras do mundo político, a modernização a partir da indústria nos anos 70. E esses marcos que, sem dúvida nenhuma, também dizem algo sobre a nossa história, nem de longe resumem aquilo que ela foi e que ela, de algum modo, continua sendo no presente. E por isso mesmo, é importante, numa data como essa, entender quem ficou de fora, e aí a gente pode pensar desde os povos indígenas que por essas terras transitavam como os paiaiás, os diferentes povos africanos que aqui vieram em função da diáspora e o processo de escravização e que constituem a base da população negra ferense atual, o protagonismo das mulheres em diferentes momentos e que não se resume apenas à figura de Maria Quitéria, a discussão sobre como a própria vocação comercial nunca foi apenas algo dos grandes comerciantes, mas sim e sobretudo da presença de feirantes nas ruas, através do comércio popular de rua, que ainda hoje luta para ter o seu espaço entendido, não só pela sua importância econômica, mas também enquanto um patrimônio. E todos esses aspectos que passam por recolocar a história de Feira de Santana sob uma perspectiva popular podem e devem ser problematizados neste momento associado ao Dia da Cidade. Há quem diga, com razão, que Feira de Santana é uma cidade encruzilhada, no sentido de cruzamento de diferentes trajetórias, de pessoas que para cá migraram e construíram as suas vidas aqui no município, para inúmeras pessoas que transitam por este lugar e constroem a riqueza feirense. Mas, infelizmente, essa riqueza ela continua concentrada. Apesar do nosso município estar entre os 100 mais ricos do país, num país que tem mais de 5.500 municípios, infelizmente, a realidade das periferias e do campo é que essa riqueza não tem chegado onde deveria chegar. Essa riqueza não tem se traduzido em políticas públicas garantidoras dos direitos da maioria da população feirense e sua diversidade. Dessa forma, não adianta um governo dizer que é da gente se a gente de verdade do município não é considerada no orçamento, nas decisões,
se, de algum modo, o que faz a maior riqueza do nosso município continua de fora, até mesmo da memória oficial. Dessa maneira, o que se comemora nessa data é, sobretudo, a nossa luta, a luta popular que permitiu com que o povo feirense resistisse a uma história que nega a sua existência ao longo do tempo, onde mesmo os marcos simbólicos, como as datas, como os monumentos, como os nomes de rua, não refletem essa riqueza que é a riqueza da nossa gente. Dessa maneira, se Feira de Santana é um município diferenciado, isso se dá porque a nossa riqueza é a nossa gente.